Química geral, propriedades da matéria, densidade. Vamos à aula. Então, como já foi visto na aula anterior, quando nós vimos as propriedades da matéria, a densidade ou massa específica ela pode ser calculada utilizando essa fórmula. A densidade é o resultado da divisão entre a massa e o volume do material. E também nós podemos trabalhar com densidade relativa, sem utilizar números. Só dizemos quem é mais ou menos denso. Então aqui nessa aula eu quero chamar a atenção à primeira forma de cálculo de densidade, utilizando fórmula, porque envolve um pouco de matemática, um pouco de manipulação matemática dependendo do exercício. Então nessa aula eu vou dar alguns exemplos de cálculo de densidade. Então o primeiro problema: qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Então, lembrando que a fórmula da densidade é a massa sobre o volume. Então, o que eu tenho que fazer para achar o valor da densidade? Pegar a massa e dividir pelo volume. Porém, nem sempre nós podemos usar isso, colocar isso na fórmula de forma direta, ou seja, simplesmente pega o número e joga lá e faz a conta. Por quê? Porque nós podemos ver aqui que foi especificado qual é a unidade. E ele nos deu 4.000 gramas de massa, 5 litros de volume. Porém, a unidade tem uma diferença. A massa está em grama, como ele me deu, ok, mas o volume está diferente. Então eu preciso transformar essa unidade. Eu preciso passar de litro para centímetro cúbico, que é o que o exercício me solicita. Aqui nós temos, eu coloquei a escala de unidades de capacidade. A unidade básica aqui é o litro. Aqui nós temos os submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. E aqui os múltiplos, decalitro, hectolitro, quilolitro. Como nós estamos no sistema decimal, para transformar de uma unidade para outra, para passar de uma unidade para outra, nós vamos utilizar o 10. Então nós vamos multiplicar ou dividir por 10 para converter as unidades. Quando nós passarmos de uma unidade grande para uma unidade pequena, nós vamos multiplicar. O processo inverso, da unidade pequena para a unidade grande, nós vamos dividir. E essa divisão e multiplicação é sempre por 10, estamos no sistema decimal. Por que passar de uma unidade grande para uma pequena nós temos que multiplicar? Pensa que você tem uma maçã. E aí você pega uma faca e corta essa maçã ao meio. Então inicialmente você tinha uma maçã. Quando você corta no meio, você vai ter duas metades. Então, quando você pega algo que é maior e passa para uma unidade menor, a quantidade, o número de unidades que você vai ter é maior. Então, por isso, multiplicar. Se você pega as duas metades, junta elas, você vai formar uma maçã novamente. Então, passando do menor para o maior, o número vai ser dividido porque o número tende a diminuir. Então, essa escala é a unidade de capacidade. Então, o exercício me deu em litros, que é a unidade de capacidade, porém a densidade está em centímetro cúbico, que é a unidade de volume. Então, vamos fazer também a escala do volume. Então, o volume, unidade padrão é o metro cúbico. O volume ele é tridimensional. Para você determinar o volume de um dado, de um cubo, você vai medir a largura, a altura e a profundidade e multiplicar os três. Então, notem que no sistema decimal, quando nós passamos de unidade para outra, da maior para menor multiplicamos, da menor para maior dividimos, mas é por 10. Porém aqui, como é o cubo, nós temos 3 dimensões, você vai multiplicar, por exemplo, por 10 a largura, por 10 a altura e por 10 a profundidade. Então esse expoente vai influenciar o meu fator de conversão. Então ao invés de andar de uma casa para outra, multiplicando ou dividindo por 10, aqui vai ser 10 vezes 10 vezes 10, vai ser por 1000. Então da unidade maior para menor eu multiplico por 1000. Da menor para maior eu divido por 1000. Então o expoente aqui influenciou o meu fator de conversão. O que nós temos que saber também? Numericamente, o litro é igual ao decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Agora notem uma segunda relação que nós podemos tirar. Se eu for converter litro para ml, olha o que acontece. Do litro para o decímetro cúbico eu multipliquei por 10. Então vamos supor que eu tenho 1 litro. 1 vezes 10, 10. 10 decilitros. Para passar para centilitro eu vou multiplicar por 10 de novo. Então 10 vezes 10, agora eu tenho 100. Para passar para o mililitro, vou multiplicar por 10
uma terceira vez. Então, tinha 100 vezes 10, 1000. Então, 1 litro eu tenho 1000 ml. Quando eu passo do decímetro cúbico para o centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos. Como o litro é igual ao decímetro cúbico, 1 litro vale 1000 ml e 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos, nós temos também a relação. O ml é numericamente igual ao centímetro cúbico. Então, essas duas relações nós temos que saber. Então, agora o que nós vamos fazer? Já sabemos a relação, vamos passar o litro para centímetro cúbico. 5 litros são 5.000 ml, então multipliquei por 10, deu 50. Por 10, 500, por 10 de novo, 5.000. E 5.000 ml é numericamente igual a 5.000 centímetros cúbicos. Ou você passa do litro por decímetro cúbico, 5 litros, 5 decímetros cúbicos, multiplica por 1000 e chega no centímetro cúbico. Agora, colocamos na nossa equação 4.000 gramas, que ele nos forneceu, e já está na unidade que ele precisa, e os 5 litros que nós transformamos em 5.000 centímetros cúbicos. Como aqui é uma divisão, nós podemos simplificar, cortar os zeros. 4 dividido por 5, 0,8 gramas por centímetro cúbico é a densidade da solução que tem esse volume de 5 litros e essa massa de 4.000 gramas. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, qual a densidade da solução em gramas por ml? Então, para calcular a densidade da solução, o que eu tenho? A massa da solução dividido pelo volume da solução. Qual é a massa da solução? É a massa de todos os componentes que nós colocamos lá. Então, tem 30 gramas do sal e 300 gramas de água. Então, eu vou somar essas duas massas e eu tenho a massa da solução. O volume da solução seria o volume do sal mais o volume de água. Porém, aqui ele já me forneceu que o volume dos dois juntos é 300 ml. Então, colocando na fórmula, a massa da solução é a soma dos dois e o volume ele já me forneceu diretamente. Então, basta realizar a conta. 330 dividido por 300 ml, você pode cortar esse zero de cima com esse zero de baixo aqui, 1,1 gramas por ml. A solução, cuja densidade é 1.150 gramas por litro, foi preparada dissolvendo-se 160 gramas de hidróxido de sódio em 760 centímetros cúbicos de água. Determine, respectivamente, a massa da solução obtida e o seu volume. Dado fornecido, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Para calcular a densidade da solução, eu preciso da massa da solução e do volume da solução. A massa da solução é a massa de todos os componentes que estão lá dentro. Então, é a massa do hidróxido de sódio mais a massa de água. E o volume, a mesma coisa. O volume do hidróxido de sódio mais o volume de água. Substituindo os dados que ele me forneceu, eu tenho que a densidade vale 1.150, a massa de hidróxido de sódio ele me forneceu e o volume de água ele me forneceu também. Note o seguinte, olha a unidade que ele me deu de densidade, gramas por litro. Então, aqui em cima está em gramas, está correto. Embaixo está em centímetro cúbico. Tenho que passar para litro. Centímetro cúbico passando para decímetro cúbico, que é igual ao litro, nós dividimos por 1000. Então a vírgula que está aqui, ela vai voltar 3 casas. Então 1, 2, 3. Vai ficar 0,76. Agora nós vamos fazer uma transformação. Ele não me forneceu a massa de água, mas através da densidade da água eu consigo calcular. A densidade da água, grama por centímetro cúbico, que é igual a massa de água dividido pelo volume de água. Então, esse número que está embaixo está dividindo, eu vou jogar para o outro lado, ele passa multiplicando. Aqui tem uma unidade centímetro cúbico em cima e outra embaixo. Assim como acontece na simplificação dos zeros, nós cortamos, unidades iguais um em cima e embaixo, nós também cortamos. Então, sobrou que a massa da água é 760 gramas. Eu posso substituir aqui. Então, substituindo os 760 gramas, o que nós temos? O volume do hidróxido de sódio ainda vai ser calculado, vou chamar apenas de V. Então, juntando os dois números de cima, temos 920, e aqui o que vai ser feito? Esse V mais 0,76 ele está dividindo. Eu vou jogar ele para o outro lado da equação, e quando nós trocamos de lado da equação, nós temos que inverter a operação. Então, esse V mais 0,76 vai passar multiplicando. Está aqui a multiplicação. Vou colocar um parênteses para não esquecer da propriedade distributiva. Eu vou pegar 1150 vezes V,
e 1150 vezes 0,76. Então 920 permaneceu lá. Fazendo a continha, 1150 vezes V é 1150 vezes V. 1150 vezes 0,76 dá 874. 920 continua lá. Como é uma equação do primeiro grau, o que eu vou fazer? Como se resolve a equação do primeiro grau? Você vai isolar a incógnita e jogar o resto que não foi incógnita para o outro lado. Então, esse 874 que está somando, eu vou passar para o outro lado com operação inversa, subtraindo. Esse 1150 que está multiplicando o V, eu vou jogar para o outro lado com operação inversa, dividindo. Então, fazendo aqui a operação, sobrou 46, dividido por 1150. Fazendo a continha, eu achei 0,04 litros. Tá? É importante lembrar a unidade. Ó. Era litro lá, ele permanece. Que eu posso passar para ml, para centímetro cúbico, que eu quiser. Ele me pediu para determinar a massa da solução. Qual é a massa da solução? É a soma dos dois, que é o 920, e o volume. Como ele não me especificou o volume, você pode deixar 0,04 litros, que vale 40 ml ou 40 centímetros cúbicos. Numa cena de filme, o indivíduo corre carregando uma maleta do tipo 007, cujo volume é 20 decímetros cúbicos, cheia de barra de um certo metal. Considerando que um adulto de peso médio 70 kg pode deslocar a uma certa velocidade no máximo equivalente ao seu próprio peso, ou seja, a maleta pode ter até 70 kg de massa, indique qual é o metal contido na maleta, observando os dados da tabela a seguir. Então, ele me deu dados de densidade. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a densidade do material que está dentro da maleta e aí eu vou comparar com essa tabela. Primeira coisa, nós vamos desprezar a massa da maleta. Ele não falou nada dela, então nós simplesmente vamos desprezar. Eu vou utilizar esse dado que ele me deu, que o limite de peso é 70 kg, limite de massa. Eu vou usar esse dado que ele me deu, que o limite de massa é 70 kg, para calcular a densidade máxima que o material lá dentro pode ter. Como assim? Eu vou supor que a massa total está sendo usada, 70 kg, nesse volume, e vou obter o valor de densidade. Esse valor de densidade é a densidade máxima. Por quê? Porque eu não posso ter mais de 70 kg na maleta, senão ele não consegue correr. É o que ele está dizendo aqui no exercício. Então, ao obter esse valor de densidade máxima, eu vou olhar a tabela. Aquelas densidades que estiverem igual ou abaixo podem ser o material que está lá dentro. Então, fazendo a conta, como aqui as unidades estão em gramas por centímetro cúbico, eu vou fazer essa transformação para poder comparar os números diretamente. Então, quilograma para o grama, né? São 1000 vezes. Então, 70 kg, 70 mil gramas. Decímetro cúbico passando para centímetro cúbico também multiplica por 1000. Cortando todos esses zeros, vai ficar 7 dividido por 2, que vale 3,5 gramas por centímetro cúbico. Então, o material que está dentro dessa maleta pode ter no máximo 3,5 gramas por centímetro cúbico. Que material, olhando a tabela, pode ser? O único que corresponde a essa faixa que eu posso ter na maleta é o alumínio. Então, o único material que está dentro desse valor é o alumínio. Não pode ser o zinco, muito menos os outros. Por quê? Porque se eu tiver uma densidade maior, significa que eu tenho mais massa no volume menor. Então, esse valor de densidade sendo maior, a massa que consequentemente aumentaria. Nós temos esse limite de 70 kg. Então nós identificamos que o material que está sendo carregado é alumínio, das opções que ele nos forneceu. Bom, e se você quisesse, por exemplo, calcular qual é a massa de alumínio que você tem lá dentro? Você sabe qual é o volume da mala, da maleta, e você sabe a densidade do alumínio. Se você jogar na fórmula, densidade de massa sobre volume, você obtém qual é a massa de alumínio real que pode ter dentro dessa maleta. Então, fazendo a continha, só para efeito de ilustração, o exercício já terminou, nós já determinamos que é o alumínio, mas apenas para saber como proceder se tivesse essa pergunta. Aqui está a densidade, está o volume, está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos aqui que nessa maleta, se ela estiver preenchida com alumínio, o máximo de alumínio que vai ser colocado lá dentro são 54 kg de alumínio. Vou fazer a mesma conta com o zinco, para vocês verem que se eu utilizar esse material com maior densidade, consequentemente vai ter mais peso a maleta. Então vou usar o zinco para fazer a conta. Densidade do zinco, o volume da maleta não se altera,
e obtenho 142 kg de massa. Notem que o exercício me fala que ele pode carregar até 70, então essa maleta com 142, que tem mais que o dobro do peso dele, ele não carregaria. Então essa maleta não poderia estar cheia de zinco. Qual o volume de álcool etílico que devemos misturar com 80 cm³ de água destilada para obtermos uma solução alcoólica de densidade 0,93 gramas por centímetro cúbico? Despreze a contração de volume que acompanha a mistura de álcool e água. Então, quando nós misturamos água e álcool etílico, 100 ml de cada, o volume final não é 200, tem uma contração de volume. Mais para frente, quando nós estivermos estudando interações intermoleculares, eu vou falar sobre isso. Ele me deu como dados densidade da água, densidade do álcool. Então, inicialmente, coloquei aqui a fórmula da densidade da mistura, que é a massa do álcool mais a água, e o volume do álcool mais da água. São os dados que eu preciso para calcular a densidade da mistura. Densidade do álcool, massa do álcool, volume da álcool, e da água, massa de água e volume de água. E aqui eu já estou fazendo a conversão. Ele me deu o volume, utilizando a densidade, eu acho a massa. Para a água, como a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico, você não precisa ficar fazendo essa conta toda hora. É só você trocar a unidade. Por quê? Você vai multiplicar e dividir por 1, o número nunca vai ser alterado. Um elemento neutro da multiplicação e da divisão. Então, é só trocar a unidade. Então, eu vou substituir os valores que eu tenho. Ele me forneceu a densidade, 0,93. Eu tenho massa da água e o volume de água. Notem que as unidades já estão no mesmo padrão. Se eu tivesse unidades diferentes, eu converteria para não ter problema na conta. O que acontece nesse ponto? Eu tenho uma equação, mas eu tenho duas incógnitas. Eu não sei nem a massa, nem o volume do álcool. E eu não consigo resolver uma equação que tenha duas incógnitas. Eu tenho que arrumar um modo, uma maneira de substituir, ou tirar, ou fazer desaparecer, né, como se fosse uma mágica, mas no caso aqui não tem mágica, uma dessas incógnitas para eu conseguir resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula da densidade. O que eu sei? Que a densidade do álcool vale 0,79. Então, se eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu obtenho 0,79. Eu vou isolar aqui a densidade do álcool. Vou pegar esse volume e vou jogar para o outro lado. Então, eu sei que a massa do álcool vale 0,79 vezes o volume de álcool. E eu vou substituir essa massa de álcool na equação anterior ali. Então, no lugar de escrever massa de álcool, eu vou escrever isso aqui, ó, que é uma igualdade. Então, posso substituir tranquilamente. Com essa operação, com essa substituição que eu fiz, o que eu consegui? Eu consegui que na minha equação eu só tenho uma incógnita. Agora só tenho o volume. Então, agora eu consigo trabalhar a equação e descobrir qual é o volume. Então, eu peguei esse V mais 80, passei, estava dividindo, eu passei para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. Aqui não foi alterado. Tá? Eu só parei de escrever algo aqui para gastar menos espaço. Distributiva. Propriedade distributiva 0,93 vezes V mais 0,93 vezes 80. Tá aqui o resultado. Do lado de cá, não mexi em nada ainda. Agora, como é uma equação do primeiro grau, o que nós temos que fazer? Vamos deixar as letras, as incógnitas de um lado e jogar os números para o outro lado. Então, esse 0,79 que estava somando, passei subtraindo. Esse aqui é a mesma coisa, estava somando, passei subtraindo. Então, o que eu obtive? 0,14V é igual a 5,6. Esse 0,14, que está multiplicando o volume, eu vou jogar para o outro lado, operação inversa, dividindo, e vou obter o valor do volume. Notem que a unidade de volume ela é igual à unidade que nós estamos trabalhando. Se nós estamos trabalhando com centímetro cúbico, eu obtive centímetro cúbico. Então, atenção no final da resposta, se o exercício te pede uma unidade, se você vai realmente obter a unidade ou se precisa transformar essa unidade para responder a questão. Um problema preocupava Hierão, tirano de Siracusa, do século III a.C. Havia encomendado uma coroa de ouro para homenagear uma divindade, mas suspeitava que o ourives o enganara, não utilizando ouro maciço em sua confecção. Como descobrir, sem danificar o objeto, se seu interior continha uma parte feita de prata? Só um homem talvez conseguisse resolver a questão, seu amigo Arquimedes, famoso matemático e inventor de vários engenhos mecânicos. Hierão mandou chamá-lo e pediu-lhe uma resposta que pusesse fim à sua dúvida. Arquimedes aceitou a incumbência e pôs-se a procurar a solução para o problema. Esta lhe ocorreu durante o banho. Observou que a quantidade de água
que se elevava na banheira ao submergir era equivalente ao volume de seu próprio corpo. Ali estava a chave para resolver a questão proposta pelo tirano. No entusiasmo da descoberta, Arquimedes saiu pelas ruas gritando: Eureka, Eureka! Achei, achei! Supondo que a coroa do rei tivesse uma massa total de 1,5 kg e que o volume de água transbordado de um recipiente completamente cheio com esse líquido ao ser colocado foi de 100 ml. Então, letra A. Com base nessas informações, responda se a coroa era feita de ouro puro ou não, justifique a resposta. Então, nós temos que determinar se o material que nós temos é ouro puro. Como nós fazemos isso? Com propriedades específicas. Como ele nos deu massa, nos deu volume, a propriedade específica mais adequada para utilizar aqui é densidade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a densidade da coroa e vamos compará-la com a densidade do ouro. Se os valores são iguais, significa que é o mesmo material. Se o valor é diferente, não é o mesmo material. Por isso, propriedade específica. Então, nós vamos calcular essa densidade. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Pegar a fórmula da densidade e substituir os valores. Como normalmente as densidades são dadas em gramas por centímetro cúbico, gramas por ml, vamos trocar aquele 1,5 kg ali por grama. Então, multiplicando por 1000, fazendo a continha, nós vamos ter que a densidade da coroa é 15 gramas por centímetro cúbico. Qual a densidade do ouro? A densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Os valores são diferentes, o que significa a coroa não é de ouro puro. Se fosse de ouro puro, obrigatoriamente a densidade que nós calculamos tinha que ser 19,3 gramas por centímetro cúbico. Podia dar uma variaçãozinha lá no finalzinho, lá na casa decimal, por efeito de arredondamento. Porém, diferença de 15 para 19 é inaceitável, não é o mesmo material. Então, o ourives que fez a coroa enganou o Hierão. Letra B. Caso a coroa fosse feita com uma liga que contivesse uma proporção em massa de 50% de ouro e 50% de prata, determine o volume de água que deveria transbordar do recipiente. Nós vamos fazer aqui. Ele quer saber o volume que transborda quando nós colocamos a coroa dentro da água. O volume da coroa vai ser dado pelo quê? Pelo volume da prata e o volume do ouro. Então nós vamos calcular separadamente o volume de cada um, depois somamos. Então a densidade do ouro. Nós sabemos que é 19,3, vamos usar na fórmula da densidade. Então 19,3 é a densidade. Qual é a massa que nós vamos utilizar? Ele falou 50% de ouro, 50% de prata. Se a massa da coroa é 1,5 kg, 1.500 gramas, a metade dessa massa, 750, é de ouro e a outra metade, 750, é prata. Então, fazendo a conta, o volume é 38,9 centímetros cúbicos da parte do ouro. Fazer a mesma coisa com a prata. A densidade da prata é 10,5. Obtemos um volume de 71,4. Nós já sabemos o espaço ocupado pelo ouro e o espaço ocupado pela prata. O espaço ocupado pela coroa é a soma dos dois, e deu 110,3 centímetros cúbicos. Notem que esse valor que nós encontramos é bem próximo do valor que o exercício tinha dado. Então, possivelmente, deve ter 50% de prata e 55% de ouro aqui. Ó. Esse 0,3 aqui nós podemos desconsiderar para efeitos de comparação. Então o ourives lá fez uma coroa em prata, depois ele acrescentou ouro externamente, para que vissem apenas o ouro.